Oi, Pai do Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar um pouco, mas para a nossa conversa eu preciso ler em Deuteronômio do capítulo 8, a partir do verso 1. Tereis muito cuidado de cumprir todos os mandamentos, que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliquei, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometera a vossos pais com juramento. E lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração, se obedecerias ou não seus mandamentos. E ele te humilhou e te deixou passar fome, e te sustentou com maná que nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, o homem pode viver. Glória a Deus. Hoje, às 5 e pouco da manhã eu já estava acordada. E estava ouvindo muito forte, sobre o meu testemunho, sabe? A minha conversão, até o processo das coisas fluírem na minha vida, passarem a dar certo. Foi um processo bem dolorido, sabe? Por exemplo, a minha conversão, eu não conhecia muito a Deus, Esse processo de aprender a depender dele, a obedecer, sabe? A depender dele totalmente, da palavra dele, sabe? E no final de 2018, eu tava orando muito, buscando direcionamento de Deus para que, se era da vontade dele, que eu fosse embora, que eu fosse estudar. E no final do ano de 2018, eu tive um sonho. E nesse sonho, sabe, eu vi um homem de branco vindo falar comigo. E esse homem de branco permitia que os tijolos que estavam nas suas mãos, todos afundassem no rio. E eu estava vendo aquela cena. Posteriormente, apareceu esse homem de branco conduzindo no deserto um cavalo. A partir daquele homem de branco conduzia aquele cavalo ficava bonito, sabe? E eu tive discernimento no meu coração. Eu entendi que a partir daquele momento, eu ia passar, por coisas na qual todos os meus projetos, tudo aquilo que era meu, iria se afundar, sabe? E as coisas só começariam a dar certo na minha vida novamente se eu fosse conduzida por Jesus, sabe? Isso foi o que veio ministrando no meu coração. E porque o sonho, quando é pra gente, a gente tem o discernimento, sabe? Só sei que a partir daquele momento, do final do ano de 2018, sabe? Tudo virou de ponta cabeça. A minha vida, afundou, sabe? Tudo. Meus sonhos, meus projetos, todos os meus talentos, sabe? Tudo que eu era, afundou. Eu entrei em profunda depressão, um deserto, sabe? E foram anos que eu passei por isso. Perdida, sabe? Sem saber, não conseguir fazer as coisas, sabe? E completamente afundada, sabe? Sem propósito, sem todos projetos, tudo aquilo que era meu, tinha se afundado, tudo. A minha vida, afundou, sabe? Tudo. Eu não conseguia mais fazer nada, sabe? Foram anos. Final de 2018, 19, 20, 21, 22. Ainda estava passando por esse processo, sabe? E foi um processo bem doloroso, sabe? Que, eu não conseguia fazer mais nada. Eu só dormia, sabe? Eu tentava fazer as coisas, mas não fluía. Tudo que eu tentava fazer, tudo que eu tentei fazer do meu jeito, deu errado. Foi um tempo que eu fiquei parada, realmente. Deus me parou para que eu conhecesse. Foi um processo bem dolorido. Bem dolorido mesmo, que... só foi Deus mesmo. Foi Deus que permitiu que eu passasse aquilo para que acontecesse que nem a gente leu aqui. Que ele humilha, ele prova, sabe? Permitiu que eu passasse por esse processo de deserto, sabe? Para ver o que estava no meu coração, se eu obedeceria ou não. Para que eu compreendesse que nem só de pão o homem viverá. Não sei, as pessoas vivem de coisas básicas, vivendo por exemplo, vivem somente por seus sonhos, por seus projetos e tal, coisas básicas para comer, entendeu? Eu vou me formar para comer, para me vestir, entendeu? Mas ele fala nem só disso, das coisas naturais vive o homem, sabe? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe? Não só, a gente não deve viver somente em detrimento das coisas naturais, mas da palavra, através da palavra, ser obediente à palavra de Deus, sabe? Então, através desses processos dolorosos, eu fiquei totalmente paralisada. Não conseguia fazer nada. Eu comecei a aprender a ouvir esse Deus, a ouvir quem ele era, a começar a depender dele,
a ouvir a sua palavra, a conhecer ele, sabe? E teve direcionamentos, sabe? Quando eu fui embora pra Palmas, ele falou, não, que não era pra mim. Eu ia, só que eu ia voltar. Beleza, eu fui, não consegui estudar. O que aconteceu? Voltei embora, sabe? Então tudo foi se afundando. Comecei a fazer outra faculdade em 2020. Eu fui, só que foi quando foi 2022, ele mandou não ir mais, beleza? Nada tava dando certo, tentei fazer um monte de coisa. Entrei em 2 serviços, no primeiro fui humilhado de tal forma, não consegui, tá? Sair, segundo, 2022. No primeiro dia do serviço, Deus falou, ministrou sobre o tempo. E ele foi ministrando, que não era só que eu fui, né, teimando. E, sabe, fui continuando e tal. E começou a dar tudo errado, meu irmão. Minha saúde, vida espiritual. Comecei a passar mal de novo, de crise de ansiedade, mal mesmo. Fui um pouco humilhada também, demais. Tipo, enfermidades físicas, demais aconteceu. Só que teve um dia que, também por influência da minha mãe, falando que era pra mim parar e tal. Para. E aí então que eu decidi parar. Eu parei, foi dia 3 de junho de 2022. Eu parei, sem saber o que fazer. Fiquei completamente perdida, desnorteada. Tanto não de Deus, que negócio é esse? Tem? Só sei que eu descansei. E só que nesse período eu pensava que Deus ia me jogar fora. Eu pensava que, sabe, né? Tanto não, depois tanto não. Eu desacreditei do amor de Deus. Eu desacreditei do que Ele tinha pra mim. Eu não acreditava nem em projeto, mas não acreditava nem em ministério. Eu não acreditava em nada. Nada. Acabou. Eu tava completamente perdida, desnorteada, sem saber o que fazer. Foi então que eu fiz uma viagem, né? Mas a minha amiga, esse é uma parte, né? Tô bem assim, resumindo o que Deus veio ministrando, sabe? Veio ministrando hoje cedo já. Sabe? Nós ficou bem enfermo nessa viagem, tá? Em julho de 2022. Aí nós foi. Só que a viagem todinha eu passei chorando, entendeu? Passei chorando, sabe? Porque eu não sabia o que fazer. Eu queria ir embora, né? Por influências do meu irmão também, falava que era pra mim ir embora e tal. O que eu ia fazer? As pessoas tinham essa pergunta, o que tu vai fazer? Tem que estudar, tentar? Beleza. Só que eu tava perdida, Deus tinha dito tanto não pra mim. E eu só fiquei orando. Desacreditada, sem saber o que fazer e tal. E eu fiquei orando. E nessa viagem todinha eu passei chorando. Nós fomos em cultos, profetas foram usados por Deus pra falar que Deus tinha um projeto muito grande na minha vida. E eu falei pra minha amiga, essa palavra não é pra mim não, é pra você. Eu não acreditava mais. Aí nós fomos pra Nova Olinda e tal. Nesse meio termo aí, eu tive 2 sonhos, sabe? Sobre fazendo 2 coisas, né? Primeiro um técnico, depois a faculdade. Só que eu nem liguei, né? Porque aí nesse processo, nesse momento também, veio uma profeta de Deus pra falar que era pra mim ficar onde eu estava, que Deus ia me fazer uma pessoa muito próspera e tal. Foi uma palavra de Deus, direcionada por Deus, tá? Eu voltei pra casa e tal. Em agosto eu comecei a fazer o técnico, porque Deus já tinha me mostrado. Comecei, tá? Processo de novo, vindo, né? Aí, chega em 2023. Em 2023, Deus ministrou, lá pra março, Deus começou a ministrar no meu coração uma palavra de Apocalipse. Ele falou assim que eu guardei a palavra dele. Tipo assim, ele falou que por mais que eu estivesse cansada e tal, eu guardei a palavra dele. Eu vou até abrir pra vocês aqui o versículo que ele me deu. E ele falou que estava colocando diante de mim uma porta aberta, na qual ninguém poderia fechar. Ninguém. Ele falou, ninguém poderia parar. Aí ele falou bem assim, ó. Apocalipse 3, 8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe, apesar de tudo que eu tava passando, mesmo assim, eu permaneci fiel, sabe? Por mais que eu me, tipo assim, se eu tivesse desacreditado e tal, teve muitas pessoas que abandonaram o Senhor nesse período, só que eu não, chorando, sem entender, continuei na fé e não neguei. Pouca força, sim, eu não neguei o nome dele, eu não neguei o nome dele e guardei a sua palavra. E ele falou pra mim isso, que eis que diante de ti pus uma porta aberta que ele falou, ninguém poderia fechar. E veio só esse versículo, veio ministrando e tal. Aí eu comecei a ter sonhos, porque no dia que eu saí desse serviço, dia 3 de junho de 2022, eu orei tão forte pra Deus, abri meu coração chorando pra Deus, que eu não queria mais trabalhar em serviços pesados, sabe?
pra me ajudar a estudar, pra eu fazer uma faculdade, pra eu, né, estudar. Porque eu não conseguia. E ele tinha que me ajudar. Nesse período ele começou, né, também falar, né, estou abrindo a porta, sou Deus de providência e nada vai faltar, somente me adore e de ti vou cuidar. Então, em 2022 ainda ele bradou no meu coração, falando assim, porque eu andava muito quieta, muito preocupada com tudo. Ele bradou um dia, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você. Tá, eu tive que me aquietar, parar de tudo, de fazer tudo que eu queria com as minhas próprias mãos, que eu estava tão frustrada já, tão frustrada, eu não sabia o que fazer. É então que eu me aquietei, entreguei tudo nas mãos dele, entendeu? Aí vem, agora, eu, tipo assim, em 2022 também, eu pensava assim que minha mãe ia me abandonar, sabe? Só que Deus usou minha própria mãe naquele período, sabe? Anos atrás, minha mãe, tipo, não estava tendo um relacionamento muito legal comigo por causa da minha fé cristã, entendeu? Aí, meio que, né, muitas vezes minha mãe mandou eu embora, muitas vezes, né, teve esses processos que, entendeu? Por causa que foi uma prova que Deus permitiu que eu passasse, né, pra que eu me firmasse mais ainda nele, entendeu? Foi muitas coisas, entendeu? Minha própria família, sabe, né, não bicava comigo por causa de eu ter aceitado Jesus, pra eu ser cristã, entendeu? Foi muito processo, foi muitas coisas dolorosas, até porque eles não entendiam, hoje eu sei, porque eles não entendiam, não tinha entendimento, mas só que hoje eu sei, foi um processo que Deus permitiu que eu, né, passasse, pra que eu aprendesse a depender dele, a ouvir ele, beleza. Eu já falei, cheguei em 2023, quer dizer, eu falei, né, que Deus me deu, tava dando palavra e tal, e eu comecei a ter sonhos, e tudo que aconteceu no sonho, veio acontecendo. Alguém me ligou, falando do serviço e tal. Só que isso já era em maio ou abril, mais ou menos isso. Só sei que demorou muito. Eu falei, não, esse negócio não vai dar certo não, e tal. Foi muita ansiedade que deu no meu coração. Será que eu vou dar conta? Porque eu tinha preocupação assim. Será que eu vou dar conta? Porque eu queria um serviço que eu desse conta, sabe, que não tivesse mais minha força física, entendeu? Eu não queria mais trabalhar que usasse minha força física, porque eu sabia, entendeu? Quando eu saí daquele serviço, eu falei que eu não queria mais trabalhar no serviço pesado, e teria que ser um serviço que, sabe, que eu desse conta, e que ainda eu lesse a palavra de Deus, pregasse da palavra de Deus, e não me afastasse de Jesus de maneira nenhuma. Então, eu fiquei com medo, isso daí não vai dar certo. É então que dia 5 de junho de 2023, eu começo a trabalhar, né? Começo a trabalhar sobre a palavra de Deus. Uma coisa também que Deus falou pra mim nesse período foi sobre João 5. Sabe aquele paralítico lá? Ele havia 38 anos lá na beira, né, do tanque lá de Betesda, só que o próprio Jesus foi ao encontro dele, sabe? Tipo assim, ele não tinha mais esperança. E Jesus pergunta pra ele se ele queria ser curado. Aí ele fala, como? Né? Pergunta como, sendo que outras pessoas chegavam primeiro que ele, e quando o anjo descia, sabe? Não tinha ninguém pra colocar ele lá. Como que ele ia ser curado? E é então que Jesus, né, o cura, entendeu? Ele pensava que seria de jeito, mas era do jeito de Jesus. Jesus começou a falar pra mim que eu não ia depender de ninguém. Jesus falou pra mim que era ele que iria fazer com que as coisas acontecessem na minha vida. E não precisaria de ninguém, de influências, de pessoas, né, bem-sucedidas, não. Eu precisaria somente dele, entendeu? E é então que eu saio desse processo, né? Porque é um processo, gente, entendeu? Que a gente passa. Foi muitos anos, entendeu? Pra que eu voltasse ao normal do jeito que Deus quer, entendeu? Não o meu normal, o normal do jeito que Deus quer, entendeu? Foram processos, ninguém entendeu porque eu trabalho no serviço que não envolve tanto a minha força física e não exige muito de mim, mas foi por causa de Deus, é Deus, entendeu? Quando eu saí, eu pedi tanto pra Deus e Deus, né, veio me concedendo isso. Então, esse é um testemunho, né, que eu queria falar com pra vocês, e também é um testemunho gradual, porque quando eu entrei, eu trabalhava para uma empresa privada, e em 2025 essa empresa privada rompeu o contrato, e Jesus falou para mim que ele iria cuidar, né? Elias, né, quando ele sai, né, fala que não ia haver chuva, né, por 3 anos e meio. Ele vai, né, Deus manda ele pro Ribeiro de Querite, lá Deus ordena que os corvos o alimentem, sabe? Depois que o ribeiro secou, ele manda ele até a viúva, né, até a viúva de Sarepta. E quando ele sai daquele lugar, mesmo quando depois em outro estágio, já em outro estágio, sabe, quando ele está desacreditado, pedindo a morte para Deus,
Deus prepara anjo para que o alimente, sabe? Então, Deus falou que se faltasse os corvos, ele prosperaria a viúva. E se não tivesse viúva próspera, ele iria, né, enviar anjos. O próprio Deus iria entrar, sabe, com providência. Então, ele falou, ele só ficava ministrando. Eu falava pra mim, né, que ele ia fazer algo na minha vida que ninguém ia acreditar. E ainda em novembro de 2024, em novembro de 2024, um profeta usado por Deus falou que Deus ia abrir uma porta muito grande na minha vida. Que a minha vida, né, ia mudar todas as áreas, e principalmente a econômica, sabe? Então, tipo assim, foi em 2025, em julho de 2025, eu mudei pro estado. Então, tipo assim, é um testemunho gradual, um testemunho, assim, de providência divina. Mas só que eu aprendi a depender totalmente de Deus. Eu aprendi, sabe? Eu aprendi, sabe? Que nem só de como me viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas eu passei por provas, eu passei por processos doloridos, eu fui humilhado de tal forma que, sabe? Só Deus pode, tipo assim, quem viu um pouco do meu processo, viu que eu passei, sabe que eu não estou mentindo, sabe que foi doloroso, que, tipo assim, as pessoas pensavam que não tinha jeito mais pra mim. Até eu pensava que não tinha mais jeito pra mim, só que Deus faz, né, acontecer na nossa vida. E é Ele, entendeu? E é Ele quem faz. Então, tipo assim, você que está aí, né, talvez passando por processos dolorosos, sabe? Tipo assim, talvez Deus tá te preparando pra você viver coisas grandes e maiores. Talvez é Ele que te conduzindo a algo novo, sabe? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tiveram que passar por processos e pelo deserto, sabe? Porque eles teriam que aprender a depender totalmente de Deus. E eles teriam que ter outra mentalidade para receber aquilo que Deus tinha pra eles, sabe? Eles não teriam mais que ter uma mentalidade dos egípcios, entendeu? Eles teriam que ter outra mentalidade. Eles teriam que saber que a mentalidade dele agora não era mais lá onde eles estavam, eles não seriam mais escravos, eles estariam livres, sabe? E é então que Deus ensina eles a depender totalmente dele, sabe? Então é isso. Então, não importa o processo que você esteja vivendo, talvez é Deus te capacitando, te forjando, sabe? Colocando estrutura em você para você viver ou algo extraordinário, algo novo dele para sua vida. Então, sabe? Sempre quando alguém é muito amassado, é alguém que vai ser muito usado na mão de Deus, sabe? Então, fui muito amassada, fui muito humilhada, fui muito, sabe? Só Deus mesmo, só Deus. Então, eu fiquei anos paradas, eu fiquei anos chorando, fiquei anos paralisada. Só que Deus, né, Ele, como uma pessoa, né, aquele paralítico lá de Atos, no capítulo 3, sabe? Se colocou de pé, Pedro e João ajudou ele, sabe? E começou a dar pequenos passos até saltar. É assim, é de pouco em pouco que Deus vai fazendo as coisas acontecerem na nossa vida.